Eu tô desde o início do ano estudando na plataforma SAD e tomando como base o desconhecimento total de todos os conteúdos do Enem. Então, eu finjo que eu não sei nada, eu assisto às aulas, eu aplico os conhecimentos nos simulados e vejo como é que tá sendo os resultados, tá bom? No último simulado que eu fiz, eu fiquei com 136 acertos, tá? Foi bem baixo. Na verdade, eu acertaria bem mais em matemática e bem mais em naturezas. Eu não sei o que aconteceu, sinceramente. Errei coisas que eu não deveria ter errado. Fiquei com 31 e 30 em naturezas, uma coisa assim. Não vou lembrar agora. Fato é, eu vou melhorar. E isso é uma promessa e eu vou deixar registrado nesse vídeo. Em humanas e linguagens eu fiquei com 37 em linguagens e 36 em humanas, tá bom? Não é ruim, é um resultado ok, levando em consideração que ainda faltam 4 meses, contando a partir de amanhã. 4 meses, né? Então, julho, agosto, setembro e outubro. Fora uma semana antes do Enem. Que vai ser um momento muito estratégico. Meu foco vai se melhorar em linguagens primeiro. Só que linguagens é majoritariamente interpretação de texto. E no simulado da plataforma, que normalmente é um pouco mais difícil do que o Enem, era um simulado R3, eu fiquei com 37, como eu já falei, né? Errei 5, aliás, errei 8 questões, né? Mas 5 dessas 8 questões eu errei por falta de domínio linguístico. Eu simplesmente não sabia vocabulário. E aí eu fui atrás de uma solução para isso. No caso, eu não fui atrás de uma solução. A solução veio até mim 1 ou 2 dias antes de eu fazer o simulado, que foi o vídeo do Júlio Chamas, tá? Bom, vou ver se eu mostro ele aqui. Captura de janela. Vou botar o... Oxi. Fé. Foi um vídeo do Chamas. Vou deixar o link dele aqui embaixo. Falando sobre como melhorar linguagens. E uma das dicas que ele deu, né? Um dos ensinamentos que ele trouxe pra gente foi buscar aprimorar o repertório linguístico, o vocabulário, né? Ter um vocabulário arrojado para melhorar a linha de raciocínio, a capacidade de raciocínio. E ele, inclusive, dá o exemplo lá do Machado de Assis, né? Que por mais que ele não fosse um estudioso de várias áreas, ele tinha um domínio linguístico tão bom que ele era capaz de montar linhas de raciocínio extremamente coerentes, né? Boas linhas de raciocínio. Então é isso que eu vou fazer. Humanas, eu vou deixar para depois. Por quê? Porque envolve muito conteúdo. E eu fiquei com 36. Eu vou ter que ver a história do Brasil. E dá pra fazer uma maratona bem tranquila disso. E sociologia, filosofia, essas coisas que se vê em 1 ou 2 dias ali, mata o conteúdo e é isso, né? Talvez um pouco mais, porque eu acho que o Pedro Assad vai puxar um pouco mais os alunos. Né? Redação, a última redação que eu escrevi foi 920, e as últimas, uma antes dessa foi 960, e 6 ou 7 antes dessas foram 920. Todas. Um erro apenas, aliás. Um erro não, né? Uma baixa de pontos na C1. Então, minha única competência errada é a C1. Isso mostra, novamente, uma carência de repertório linguístico. Como que eu vou fazer para melhorar minha C1 na redação? Estudando gramática, é isso, né? Não tem o que fazer. Eu vou pegar, eu já sei um pouco de gramática, né? Eu já sei os conteúdos mais triviais, digamos assim, as classes das palavras e estruturas num termo geral. E eu tô vendo tranquilo as aulas de redação da plataforma SAT, específicas para, aliás, as aulas de gramática para a redação da plataforma SAT. Na matemática e naturezas, eu já tenho em matemática um acompanhamento brutal com o Renato Passos. Então, eu tô tranquilo em relação a isso. Eu vejo as aulas todos os dias com muito foco, com muita atenção. Faço técnica rádio todos os dias e termino todas as listas de exercício. Me dou por satisfeito? Não, até porque eu já tô quase, já cheguei a tirar vários 40 na prova. Então, acho que esse é um tópico mais tranquilo, digamos assim. Eu tenho muita facilidade com matemática. E naturezas, eu tô construindo a minha base. Né?
Passei esse ano todo aí construindo uma base muito sólida em naturezas e eu finalmente bati na barreira dos 30 acertos, levando em consideração que eu não sabia nada. Inclusive, natureza sempre foi um assunto na escola que eu tinha muita facilidade. Mas a última prova do Enem que eu fiz, a de 2025, eu fiquei com 24 acertos em naturezas. É bem baixo. E com a plataforma Assad, óbvio, levando em consideração que eu não sei de nada, né? Eu esqueci os assuntos, né? Eu lembro um pouco dos raciocínios. Eu já tenho cravado aí os 30 acertos com relativa tranquilidade, digamos assim. Minha meta agora vai ser passar essa barreira. Então eu vou mirar nos 35, 40 e eu tenho certeza de que isso vai acontecer muito em breve. Eu montei um plano em que eu vou estudar naturezas todos os dias, óbvio, assim como matemática, que vai funcionar da seguinte forma. Eu montei uma linha dos conteúdos que faltam. Eu tô no capítulo de construção, tá bom? Eu não vou estudar biologia agora. O último simulado que eu fiz, eu fiquei com 92% de acerto em biologia, então eu me dei a liberdade de dar uma pausa em biologia pro Enem, até eu terminar esses conteúdos aqui que são mais importantes, porque eu fui muito mal em química, eu fiquei com 40 e poucos por cento de acerto, e em física, não lembro agora, mas foi um pouco mais de 50, tá? Isso. Então, meu foco é melhorar em química e física. Como que eu vou melhorar em física, né? Eu esqueci não, eu abandonei o tópico de termodinâmica, porque eu percebi que tinha várias coisas sobre colisão elástica, sobre gases ideais e sobre outros estudos de outras áreas, porque gases ideais ele pode ser um assunto de química, por exemplo, e também colisões elásticas é um assunto da dinâmica, né? Então, eu levei em consideração o estudo mais profundo de química e de física antes de chegar em termodinâmica e antes de chegar em química orgânica. Por quê? Primeiro, como eu já falei, né, termodinâmica envolve muitos assuntos de física que eu vou ter que estudar antes de poder chegar em termodinâmica. Então, primeiro eu vou ver cinemática 2, já estou terminando. Só falta a lista de exercício agora, os assuntos são muito tranquilos. Daqui uns dias eu vou fazer uma rádio aqui no YouTube. Me perdi. Dinâmica. 1 e 2, 2 e 3 no caso, as outras eu já vi, as outras, né, a outra. Estática, potência, é isso, acho que é isso. Estática, hidrostática, hidroestática, potência, os outros assuntos eu já vi. Então, o ciclo básico 2 de física está praticamente dominado, exceto a termodinâmica, que eu vou deixar para o final como se fosse um ataque. Porque o ataque de física só tem um assunto. Dois. Que é física moderna. E ótica, né? E ótica geométrica caiu uma questão e a questão normalmente ela é difícil para impossível e pouca gente acerta, então deixa pro final mesmo. Química, eu botei o seguinte. Primeiro eu vou ver reações químicas, que é um assunto trivial demais, é tipo assim, banal. Eu matei ele essa semana. Não, vou matar ele hoje, provavelmente. Eu vou ver as aulas assim no 2x, porque é um assunto muito básico, muito básico. Eu deveria estar, depois de química orgânica, eu já me matei um bom tempo aprendendo aquilo ali, sem nem saber que era um tópico chamado reações químicas. Eu simplesmente entendi o balanceamento e as reações de neutralização e os tipos de reação, de adição, de síntese, de síntese, de análise, de simples troca e troca dupla, né? Depois eu vou ver soluções, propriedades coligativas, cinética química e equilíbrio químico. Depois disso, eu vou tomar química como matado, né? O conteúdo está feito, está acabado. Essa linha ela vai acontecer de modo duplo. Então eu montei um cronograma em coluna que vai ficar física e química. Ao contrário, porque tá espelhado, né? Então física e química. Primeiro, não, tava certo. Física e química. Primeiro química, primeiro física, depois química. Física, química, física, química. Por quê? Porque eu não quero saturar. Porque se eu ficar estudando química, que muito química, eu vou enjoar de química. Se eu estudar muita física, eu vou cansar de fazer cálculo, porque eu vou estudar matemática todos os dias e matemática todos os dias na física. Eu vou enlouquecer. Já tô um pouco, né? Então eu decidi fazer intercalado, porque química é um conteúdo mais teórico
física é um conteúdo mais prático. Então, por exemplo, enquanto eu tô na lista de cinemática 2, eu tô estudando química. Depois eu vou entrar na lista de reações químicas, não tem lista, por exemplo. Aí eu vou lá pra lista de. Vou ver dinâmica 2. Tô terminando dinâmica 2. E. Perdão. Vou entrar na lista de dinâmica 2. Eu não admito fazer lista enquanto tá estudando. Porque o asságio faz muita questão. Então, assim, eu foco muito em prestar atenção no raciocínio e no máximo olhar as questões antes. Então, tipo, que assunto que eu vou ver agora? Dinâmica 2 é aceleração centrípeta. No caso, não, né? É plano inclinado. Então, questões de plano inclinado. Pego uma questão da URGS ali, que é um vestibular que eu vou prestar no final do ano. Pô, tem uma questão de plano inclinado aqui com um monte de rolando, um monte de coisa. Ele quer saber a força que tá acontecendo. Pá. Beleza. Vou tentando responder aquela questão, uma questão muito difícil de dinâmica 2, durante o módulo. Então, depois que eu terminar o módulo, eu vou chegar naquela questão e falar assim, ó, eu consigo fazer? Consigo. Então tá bom. Depois eu faço a lista. Enquanto eu tô fazendo lista, eu vejo soluções. Vejo o conteúdo de soluções. Terminei o conteúdo de soluções, dinâmica 3. Vejo dinâmica 3 enquanto faço a lista de soluções. Termino dinâmica 3, começo a lista de dinâmica 3. Começo o conteúdo de soluções. Termino a lista de dinâmica 3 enquanto termino o módulo de dinâmica 2. Começo ali, perdão, de soluções. E aí eu vou para propriedades coligativas. Vou indo assim, entendeu? Vou indo em partes. Esse é o core. O Assad está fazendo um curso completíssimo de redação, muito completo, e que eu tô adorando. Como eu já falei, humanas eu não vou fazer nada, matemática eu tenho um acompanhamento brutal, retomando, né, as coisas que eu já falei, redação é basicamente a gramática, e repertório linguístico, claro. E linguagens. Aí eu vi o vídeo do Chamas, como eu estava contando antes, e que eu precisava aumentar o meu repertório linguístico. Como que eu vou fazer isso? Eu postei um comentário lá, no vídeo dele, que eu vou deixar aqui o link embaixo, na descrição, basicamente estruturando a estratégia. E eu vou fazer um outro vídeo, depois desse, explicando como é que eu vou fazer isso, e todos os dias, eu vou postar um conteúdo aqui, vai ficar bem legal, e eu vou explicar o vídeo. Se quiser pedir uma resolução, meu Deus, eu imploro, pelo amor de Deus, peçam resolução pra mim. Eu não tenho resoluções pra fazer, entendeu? Eu termino as listas, eu acho as questões tão banais que eu fico. Por que eu vou fazer resolução disso? Todo mundo acerta. Então eu não faço resolução. Se eu tiver alguém pedindo assim, não, faz uma resolução dessa questão aqui, eu vou falar, ótimo, faço com todo gosto. Tá bom? Curte aí, pô. Tamo junto.